Olá todo mundo! Hoje eu vou fazer o segundo vídeo, né, a continuação aí do acabamento da bancada de cimento queimado. Tem algumas cenas que eu gravei durante o processo aí. Vou colocar essa cena aqui pra vocês e vou explicar como que a gente fez. Qualquer dúvida é só perguntar aqui embaixo. Nós começamos molhando o balcão, né, depois do concreto. Feito, a gente molhou o balcão para que ele não puxe a nata muito rápido, para que ele não seque muito rápido, porque se secar rápido pode acontecer de trincar. A nata era feita com cimento e água, aí como eu queria um tom mais escuro, a gente colocou xadrez preto líquido, deu certo, a gente procurou em pó, não achamos, então a gente colocou o líquido, deu certo, a gente colocou até o tom que eu queria. Para essa nata não tem assim uma medida certa, ela tem que ficar uma massa assim cremosa, ela não pode ficar nem muito rala e nem muito grossa. Para espalhar, a gente usou uma colher de pedreiro e depois a gente foi espalhando por cima da bancada com a desempenadeira. A desempenadeira foi usada para alisar e dar acabamento. Esse processo, assim, é um pouco difícil de explicar, então eu deixo o vídeo para vocês dar uma olhadinha e conferir como que foi feito. Como a bancada estava com cimento bem grosso, a gente passou uma demão da nata, alisou. Com a primeira camada ainda úmida, a gente jogou uma outra demão, uma outra camada da nata por cima, molhou com a brocha para ficar bem úmido e depois veio dando acabamento. O meu marido usou uma desempenadeira para ficar ainda mais lisinho. Depois que secou, a gente viu que ficou com o acabamento assim meio grosso, então a gente esperou secar bem. Pegamos uma lixa, lixamos toda a bancada, eu lavei a bancada para tirar todo o pó e a gente veio com mais uma demão de nata por cima. Aí foi o mesmo processo, alisamos com a desempenadeira e deixamos secar. Se a nata começar a secar, você molha um pouco a bancada, o local ali, e vem com a desempenadeira alisando. Fica um acabamento mais liso, mais bonitinho, pelo menos ao meu ver, né? Aí a gente deixou secar bem, deu certo. A gente veio com a lixa pela segunda vez, lixou toda a bancada e eu lavei novamente para tirar todo o pó. Depois a gente veio com a resina. Eu passei 4 demãos de resina. Eu utilizei uma resina à base d'água. E eu sugiro que vocês usem uma resina à base de solvente. Porque a minha bancada aqui eu vou ter que retocar a resina. Eu só não retoquei ainda porque eu tô com um bebê de 2 meses. E o cheiro é forte. Mas eu vou ter que retocar a resina, porque a resina à base d'água, eu notei que ela ainda absorve a água, sabe? Ela não impermeabilizou bem a bancada. Eu vou ter que usar a mesma resina que eu utilizei no piso aqui de casa, que é a base de solvente, para passar nela. No acabamento lateral, eu tinha alguns pedaços de porcelanato aqui, que por incrível que pareça, era exatamente o mesmo tom da bancada. Então, nós cortamos tiras de porcelanato e fizemos o acabamento lateral. Mas se você não tiver o porcelanato ou quiser fazer o acabamento diferente, você pode fazer formas, formas assim de madeira assim, e colocar o cimento e fazer as tiras para colocar o acabamento na bancada. Inicialmente, o acabamento da bancada ia ser desse jeito, mas meu marido optou por colocar o porcelanato, já que era do mesmo tom da bancada. Outra coisa, essa bancada ela não pode assim deixar em manteiga, porque o cimento absorve.
Então, quando eu vou mexer com alguma coisa que tem manteiga, eu forro, coloco algum plástico, alguma coisa, protegendo, porque acaba que ela absorve a manteiga e mancha, tá? Então, se for para alguma área que você, né, vai ter um uso assim, sem muito cuidado, eu não aconselho a bancada de cimento queimado. Futuramente, eu não sei se a gente vai revestir ela de porcelanato, se a gente vai fazer alguma outra coisa, mas por enquanto a minha ideia inicial é deixar ela com esse acabamento mesmo de cimento queimado. Muito obrigada por assistir, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, milhões de beijos e até o próximo vídeo.